Meus irmãos, vamos para Romanos 12 e vamos ler do verso 9 até o verso 21, seguindo as exposições sequenciais da Epístola de Paulo aos Romanos. Diz a palavra de Deus: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Senhor, aqui está a palavra, esta que o Senhor determinou que seria pregada hoje. Por tua providência ela será proclamada e nós suplicamos que ela penetre os nossos corações, elas ultrapassem o limite da nossa audição e elas conquistem nosso coração. Que essas palavras aqui registradas, Senhor, sejam modeladoras, transformadoras, desafiadoras, mas também muito encorajadoras para vivermos uma vida que te agrade. Ensina-nos a sermos uma igreja que ama. Ensina-nos a sermos uma igreja que amadurece, uma igreja que prospera espiritualmente, uma igreja que avança no propósito de servir, de adorar ao Senhor, e isso é reverberado na forma que nós nos relacionamos com o Senhor, com o próximo e com os inimigos também, como diz o texto. Sabemos, Senhor, que é difícil pensarmos sobre este último ponto. Sabemos que é difícil amarmos aqueles que nos odeiam. Sabemos que é difícil fazermos o bem àqueles que nos maltratam. Mas ensina-nos, Senhor, pela Tua palavra, por que o Senhor nos ensina isso? Qual é o objetivo do Senhor com isso? Ó Deus, tem misericórdia de nós e ajuda-nos a vivermos conforme o Teu santo evangelho. É o que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. No texto que nós iremos observar hoje, temos a continuidade ou as aplicações paulinas ao tema do sacrifício vivo, que está contido nos 2 primeiros versículos do capítulo 12 de Romanos. Paulo nos ensina a vivermos uma vida sacrificial para Deus e uma vida que tenha uma mente constantemente transformada pelo evangelho da graça de Deus. Como já temos visto até aqui em Romanos e nas nossas exposições em Efésios, estas últimas mensagens, sermões que nós temos ouvido, estão em cima de uma tônica, a tônica do amor.
Os escritos de Paulo tocam muito nesse assunto relacionado ao amor. Então, nós temos 3 grandes textos nas epístolas paulinas que tratam sobre isso, relacionado da mesma forma que está aqui em Romanos 12. Romanos 12, nós temos uma relação de dons espirituais com o amor. Paulo nos fala sobre isso a partir do versículo de número 4 do capítulo 12 até o versículo de número 8. Paulo nos fala que devemos viver para Deus de modo sacrificial, devemos viver em busca de sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Paulo vai nos dizer que nós devemos servir a nossa congregação, a comunidade onde estamos, e nós servimos por meio de capacitações dadas por Deus nos dons que Deus fornece à igreja. Somado a isso, Paulo começa a falar então de amor. Lembremos-nos que ele faz isso também em Efésios 4 e Efésios 5. Paulo fala dos dons ministeriais em Efésios 4 e ele fala de como esses dons promovem o amor na igreja e de como a igreja deve administrar essa vida fraternal, de amor fraternal, podemos dizer assim. Em Romanos 12, nós temos a mesma coisa. Paulo vai falar sobre vida espiritual, Paulo vai falar sobre dons espirituais e agora ele vai falar sobre amor. Então devemos entender, sistematizar essa dinâmica paulina na nossa mente. Dons, edificação, amor, edificação. E isso vai se multiplicando. Deus dá dons, capacita a igreja para edificação uns dos outros, e quando somos edificados, o amor cresce no nosso meio, somos edificados novamente, então os nossos dons continuam edificando as pessoas, e então assim Deus é glorificado. Deus usa aquilo que nos dá para edificar a sua igreja. Ele usa instrumentos falhos, pequenos, instrumentos que não são tão afinados assim na sua orquestra. Nós não somos tão afinados assim na orquestra de Deus, mas Deus usa esses instrumentos para trazer alento, consolo, conforto, fortalecimento para os outros que estão junto conosco na mesma congregação. Paulo está nos ensinando que Deus nos sustenta através dos outros. Paulo está nos ensinando que Deus sustenta o crente fraco através de outro crente fraco. Que Deus usa pessoas limitadas para fortalecer pessoas igualmente limitadas. Que Deus pode usar crentes que estão muito enfraquecidos, inclusive, para fortalecer crentes mais fortes espiritualmente. Essa é a dinâmica espiritual que está dentro da igreja. Por isso, Paulo, quando fala de amor e dons, ele sempre fala de humildade dentro disso. Porque não há motivo para orgulho, porque quem está fazendo tudo é Deus. Nós somos pequenos e fracos e limitados, e Deus está realizando toda essa dinâmica, todo esse movimento espiritual, no bom sentido, dentro da igreja para edificá-la e fortalecê-la. Você está aqui hoje, e você já foi edificado hoje, por vários dons que estão em exercício desde o início do culto. Aqueles que estão cuidando de várias coisas na igreja, para que você pudesse hoje, confortavelmente, participar do culto, render a Deus a sua adoração. Há aqueles que trabalham em lugares praticamente invisíveis na igreja, mas que o trabalho deles é importante para você. Como é bom nós podermos cantar louvores a Deus com a letra da música na nossa frente. Mas você nem sabe quem é que está projetando isso e passando. E Deus está usando essa pessoa para que a sua adoração seja mais fluida, seja mais tranquila, para que você cante e você participe do culto de modo mais engajado. Você foi edificado pelos irmãos que tocaram, pelos irmãos que cantaram, pelas orações, pela leitura bíblica. Então, muitas coisas estão acontecendo no meio do culto e Deus está usando tudo isso para edificar você. Você tem muitos motivos de agradecer a Deus pelos dons que Deus dá a crentes na igreja. Mas vamos observar, inicialmente, o contexto histórico desta passagem para que nós entendamos o que é que Paulo está fazendo aqui? Depois de ter construído essa grande catedral teológica, que é a Epístola aos Romanos, Paulo está caminhando para o fim da epístola. Estamos indo para o fim. Já chegamos no capítulo 12, agora no final do capítulo 12. Mas vamos observar algumas coisas. Veja só, o versículo 13, a parte B, menciona a importância da hospitalidade na igreja primitiva. Veja só.
Praticai a hospitalidade, é a recomendação do apóstolo Paulo. Em 3 João, do verso 5 a 8, nós podemos ver que isso era algo muito importante no primeiro século, por causa da pregação do evangelho. Existiam hospedarias naquele período, mas as hospedarias eram lugares impróprios, eram lugares indecentes para cristãos estarem hospedados. Então, era muito benéfico e abençoador quando os crentes abriam suas casas e recebiam os pregadores, hospedavam os missionários, para que eles pudessem fazer o seu trabalho. E eles tivessem uma diminuição, possivelmente, de custos no trabalho de viagem, de um trabalho itinerante de pregação do evangelho. Então, Paulo diz, pratiquem a hospitalidade, porque eles deviam receber essas pessoas. Em Romanos 12, do verso 14 e do verso 17 ao 21, o apóstolo Paulo fala de perseguição, mas até 64 a 67 depois de Cristo, os cristãos primitivos não tinham sido ainda seriamente perseguidos, como seriam no futuro com Nero, com Domiciano, provavelmente. Nero, depois que Roma incendiou, procurou um bode expiatório. A lenda diz que ele mesmo incendiou Roma e depois ele volta para socorrer os romanos e então incrimina os cristãos. Então Paulo já está dando certas orientações à igreja a como lidar com grandes casos de perseguição que era previsível. A igreja já tinha sofrido algumas perseguições, mas ainda não era a alta perseguição que a igreja sofreria no Império Romano, que vai sofrer então a partir de Nero. Temos então aqui algumas coisas a considerar sobre esse texto em termos de influência sobre a mente de Paulo. O que influencia Paulo quando ele escreve 12 de Romanos 9 a 21? Temos 3 grandes tradições importantes aqui. A primeira tradição é a sabedoria judaica. Paulo está tratando desse assunto por meio da sabedoria judaica. A segunda tradição é o Sermão do Monte. Se você ler com atenção Romanos 12, 9 a 11, você vai perceber que Paulo está falando sobre o que Jesus falou no Sermão do Monte. Então, há uma influência do que Jesus disse lá sobre Paulo, no que está sendo dito aqui. E a terceira grande influência é a teologia da aliança. Paulo está tratando disso com base nesta relação que Deus tem com o seu povo. Mas há também aqui um outro tripé organizacional na mente de Paulo. Paulo está tratando do amor ao próximo, Paulo está tratando do amor a Deus e Paulo está tratando do amor ao inimigo. Jesus resumiu a lei em amar a Deus e ao próximo. Paulo trata desses 2 pontos, mas ele finaliza tratando sobre o amor ao inimigo, algo que Jesus ensinou. Esse ensino vem claramente de Jesus no Sermão da Planície, no Sermão da Montanha. Então, Paulo aprofunda a compreensão cristã a respeito do amor, não apenas do amor a Deus, mas do amor a Deus manifesto ao outro. Essa é a dinâmica de Paulo nesse texto. Eu mostro que eu amo a Deus quando eu amo o outro. João também trabalha isso na sua primeira epístola. E Paulo também nos ensina a amarmos aqueles que nos perseguem, que nos maltratam. E como devemos fazer isso? Ele nos diz aqui. Então, vamos observar aqui algumas coisas a partir desse texto. Você vai ler comigo o verso 9 agora, que começa dizendo assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Certamente você, como eu, já ouvimos muitas vezes definições da palavra amor na Bíblia. Certamente você já ouviu que o amor divino chama-se como? Ágape. E todas as vezes que esta palavra aparece no Novo Testamento, ela fala do amor de Deus. Você já ouviu isso? Mas não é verdade. Nem sempre a palavra ágape se refere ao amor de Deus. Ela aparece também em outros escritos de Paulo como um amor egoísta. Em 2 Timóteo, em 1 João também aparece isso. 2,15, ágape pode ser uma manifestação de amor pecaminoso. Então, o que é que vai determinar? O que vai determinar é o contexto. A palavra está em que contexto? Então,
Esse pequeno detalhe é importante, porque muitas vezes algumas coisas são replicadas usando palavras bíblicas como se fossem sempre a mesma coisa em todos os textos. E não é necessariamente assim que nós devemos interpretar as Escrituras. Nós precisamos observar como a palavra é usada pelo próprio autor, onde ela aparece, e por outros autores do Novo Testamento. Mas aqui Paulo está nos dizendo a nos apegarmos ao bem e que o nosso amor não seja hipócrita, não seja fingido. Porque um amor hipócrita, para Paulo aqui, é um amor que ama o mal. No verso 9. O amor aparente, não verdadeiro, sincero, íntegro, é um amor que apega-se ao mal. Então, quando o amor é sem hipocrisia, ele é apegado ao bem. É isso que Paulo está dizendo. E Paulo, com isso, então, está ensinando, irmãos, não amem hipocritamente, porque isso não é amor, isso é maldade. Amor e hipocrisia não caminham juntos. Amor e bem sempre caminham juntos. Falsidade não caminha com amor genuíno. Verdade caminha com amor genuíno. Então, no verso seguinte, ele vai nos dizer, no verso 10, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. O que é que diz agora? Preferindo-vos em honra. Preferindo-vos em honra uns aos outros. A ideia aqui, verdadeiramente, é honrar o outro, ou colocar o outro em preferência. Ouça, isso é importante. Paulo não está ensinando aqui que você deve dar preferência a alguns na igreja. Paulo não está dizendo aqui que você deve ter muita atenção para dar mais honra àqueles que têm mais destaque. Olha, fulano, beltrano, você precisa tratar ele bem, porque é uma pessoa que tem respeito na igreja. A Bíblia diz aqui que devemos preferir uns aos outros em honra, todos na congregação. Não existem melhores na congregação. Amém, irmãos? Não existem melhores. Paulo vai usar aqui um termo muito interessante quando ele fala amor fraternal. Ele vai usar o termo Filadélfia. Você se lembra dessa palavra? Filadélfia. Ele usa isso aqui para falar de um amor cordial, um amor gentil. A ideia geral aqui é um amor familiar. Como se ama uma pessoa do mesmo sangue, da mesma raiz genética. Esse é o amor que deve existir dentro da igreja. Percebe? Porque a Escritura vai nos mostrando algo tão claro que a igreja, como o Tiago falou na sua epístola, não deve ser um lugar em que pessoas são ignoradas, que elas são desprezadas, que elas não são vistas. A igreja não é um lugar de invisibilidade social. As pessoas devem ser notadas, elas devem ser amadas, elas devem ser incluídas, e elas devem querer essa inclusão. Elas não devem se excluir, porque há dois fatores. Há aqueles em muitas igrejas que são excluídos e há aqueles que se excluem, que não querem a inclusão. E Paulo vai nos falar justamente disso aqui, como falou aos filipenses, cada um considere o outro superior a si mesmo. É o mesmo ensino que Paulo está dizendo aqui. Prefiram uns aos outros em amor fraternal. O uso dessa frase é muito interessante, porque é Paulo dizendo assim, você pode passar, meu irmão, pode ir primeiro. Não, meu irmão, você... Não, eu só vou quando você for. Não, eu só vou depois que você for. Até que chega alguém e diz assim, entre os dois logo de uma vez. Senão vocês vão ficar aí até o fim do culto. Nós precisamos alimentar isso na nossa igreja. O amor, o respeito, sem hipocrisia, preferindo-nos uns aos outros. Os cristãos primitivos eram ensinados acerca disso,
e viviam isso. Nós observamos no livro de Atos. Os cristãos primitivos eram instruídos a terem um amor profundo, porque isso era um testemunho para o mundo. Ora, se o povo de Deus não nutre amor, que povo é esse? Que Jesus disse que nós seríamos conhecidos por isso. Jesus disse que nós seríamos conhecidos por nos amarmos, por estarmos unidos uns aos outros. Então, Paulo continua agora no verso de número, no verso seguinte. Agora, veja só, nós vamos ler o verso 11, mas nós vamos depois para o verso 13. E eu vou explicar isso a vocês aqui, por quê nós vamos fazer isso. No verso 11, Paulo diz assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Depois no 12 ele diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Quando nós estamos falando do verso 9 e 10, nós estamos falando da relação de amor entre irmãos. Quando nós estamos falando do 11 e 12, nós estamos falando da relação de amor entre o crente e Deus. Então, Paulo não trata disso sistematicamente. Ele alterna. O fluxo do seu pensamento aqui não está seguindo uma linha, mas ele está tratando de várias coisas ao mesmo tempo. Mas nós vamos tratar sistematicamente para que a gente entenda melhor o que Paulo está ensinando. Então, no verso 13, ele diz o seguinte, a gente vai ler o 13, o 15 e o 16. No verso 13, ele diz: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. A ideia aqui de compartilhar a necessidade dos santos é uma ideia financeira e está ligada a esse ato de hospitalidade. Paulo está dizendo: socorram financeiramente aqueles que precisam na igreja. Acolham aqueles que estão em viagem. Naquela época, as pessoas que iriam viajar e precisavam de uma hospedagem, precisavam baratear a sua viagem, se elas conhecessem alguém que conhecia alguém em outro lugar, uma carta daquele alguém, que era conhecido do outro alguém, era enviada, recomendando: receba essa pessoa na sua casa. Esta prática acontecia na igreja primitiva. Então, Paulo está ensinando à igreja aqui, se irmãos na igreja estão sofrendo necessidades financeiras, que a igreja os socorra. Compartilhar as necessidades dos santos. É inadmissível um crente em necessidade numa igreja não ser socorrido pela sua congregação. É inadmissível. Isso não pode acontecer. Vocês me entenderam, irmãos? Não pode acontecer. Agora, se algum irmão desta congregação estiver sofrendo algum tipo de necessidade, você deve sinalizar. Os diáconos da igreja estão atentos a isso. Os diáconos da igreja trabalham socorrendo essas pessoas. Prioritariamente, quando o texto diz compartilhar as necessidades dos santos, esse é um trabalho da igreja, da diaconia da igreja. A igreja toda fazendo esse trabalho diaconal. Mas os diáconos são agentes diretos, primários, para agir nesse trabalho. O foco do trabalho deles é esse: socorrer aqueles que precisam, acolher aqueles que precisam. Uma igreja que tem um profundo trabalho diaconal é uma igreja amorosa. Não é possível termos uma igreja profundamente amorosa sem um profundo trabalho diaconal. Não é possível. Os diáconos ocupam um lugar fundamental na manutenção da comunhão da igreja. Porque a comunhão não é apenas quando cantamos juntos, não é apenas quando viajamos juntos, não é apenas quando comemos juntos ou celebramos juntos alguma vitória. A comunhão está na vida inteira. E os diáconos são a ponte da igreja com o rebanho para socorrer essas pessoas que estão passando alguma espécie de privação no rebanho. Então, é da natureza do ministério diaconal, inclusive, a hospitalidade. O acolhimento dessas pessoas que sofrem. Daí a recomendação bíblica que a sabedoria está ligada ao trabalho diaconal. A sabedoria e o amor fazem parte desse ofício sagrado que o Senhor separou para a igreja. No versículo 15, então, nós lemos o seguinte, veja só. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram.
Certamente você já ouviu e já falou muito esse versículo. Agora vamos ser sinceros. É muito difícil se alegrar com quem se alegra. É mais fácil chorar com o que chora. Quando nós sabemos de uma catástrofe, um acidente, uma doença, uma morte, um luto, nós somos impelidos a chorarmos. Sabe por quê? Porque nós nos projetamos. É assim ou não? Sim. Nós nos projetamos naquela dor. Quando sabemos que alguém perdeu um filho, uma mãe, um pai, nós nos projetamos naquela dor. Imediatamente nós sentimos como se um ente querido nosso fosse arrancado. Mas isso não acontece com alegria. Nós não sentimos alegria pela bênção de um irmão como nós deveríamos. Comumente o nosso coração sente outra coisa. Vocês sabem o que é? Inveja. Inveja. Como é terrível o coração do homem. João Crisóstomo, um pai da igreja, falando sobre esse texto, ele disse o seguinte: o cumprimento desta passagem, desse ensino, requer uma alma extremamente nobre, de modo apenas a não evitar a inveja, mas até sentir prazer junto com a pessoa em questão. Eu me alegro com a pessoa junto com ela. Eu sinto a alegria e o prazer que ela está sentindo. Esta é uma relação profundamente familiar, irmãos. Profundamente familiar. Isso acontece nas nossas casas. Quando um marido, uma esposa, um filho, um primo, um avô, uma avó recebe algum benefício da parte do Senhor, nós celebramos, nós nos regozijamos, nosso coração se enche de alegria. Então, quando Paulo usa antes o termo amor fraternal, Filadélfia, Paulo está dizendo, irmãos, a vida da igreja é uma vida familiar. Eu devo me alegrar com um irmão que se alegra como se fosse comigo. Eu não me alegro só por ele, eu me alegro com ele, junto com ele. Eu celebro junto com ele. O meu coração não deve agir da seguinte forma. Por que com ele? Por quê? Mas será possível que só comigo que a coisa não muda? Será possível que a porta para mim nunca abre? Esta é uma postura extremamente pecaminosa, insensível, soberba e orgulhosa. O nosso coração tem grandes tendências à soberba, ao orgulho. Qual foi a última vez que você chorou com alguém em sofrimento? Você pode lembrar disso? Qual foi a última vez que você se alegrou com a alegria de alguém como se fosse sua mesma alegria? Você pode lembrar disso? A vida da igreja deve ser assim. Nós devemos nos alegrar juntos e devemos chorar juntos. Devemos sentir a dor do outro como sendo nossa, devemos sentir a alegria do outro como sendo nossa também. Observe então o verso 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. O que é que diz agora? Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios. Possivelmente Paulo está falando aqui da diferença que existia entre judeus e gentios e de como os judeus se colocavam como superiores aos gentios por causa dos oráculos divinos que eles receberam. Nós vimos isso lá atrás, lá no começo das exposições. Então, para remediar, para ensinar, exortar os irmãos da igreja de Roma, Paulo está dizendo que não haja divisão entre vocês, porque um se sente maior e mais importante do que o outro. Não sintam-se mais importantes. A forma que Paulo trata disso aqui é através da interação. Lembra o que ele disse? Compartilhe das necessidades dos santos. Então, como eu evito o meu coração se sentir
superior a outro irmão. Tendo eu melhores condições financeiras, eu cuido do meu irmão que tem menores condições financeiras. Tendo eu mais saúde do que o meu irmão, eu cuido do meu irmão, para que eu não me coloque de modo superior a este irmão. É muito fácil nós observarmos a condição, o estado, a circunstância que uma pessoa está e dizermos: eu não sou assim. Eu não tenho esse problema. É porque eu vou dizer a você como você deve fazer. Você deve fazer assim, você deve fazer assim, você deve estudar mais, você deve procurar uma melhora aqui e ali, para que você tenha uma vida melhor, uma estabilidade, uma rentabilidade melhor. Veja o meu caso, para a honra e para a glória de Deus. Veja de onde eu vim, onde eu estou agora. Então, Deus fez comigo, Ele pode fazer com você. Veja a situação que você está. Não existe isso, né, irmãos? Imagina você vai visitar uma pessoa que está morrendo. Você olha para aquela pessoa e diz: meu Deus, estás acabado, vice. Tu estás morrendo. Rapaz, como tu está feio. Não, irmãos. Paulo diz: chorem com os que choram. Alegre-se com os que se alegram. As relações fraternais na igreja devem promover o bem do outro. Na igreja nós buscamos o bem do outro, não apenas com respeito ao que é social, mas ao bem-estar espiritual. Nós buscamos o crescimento espiritual dos outros. E Paulo diz: prefiram-se em honra. Da mesma forma que eu devo buscar isso para os meus irmãos devem buscar isso para os outros irmãos e para a minha própria vida. Os crentes devem dar honra aos outros e assim eles estão nutrindo a edificação na vida dos outros. Devemos mostrar o caminho da honra uns aos outros. Assim nós estamos aprendendo mais sobre a vereda da humildade. O desprezo a um irmão é algo diabólico. Desprezar um irmão em Cristo é algo diabólico, é desonra a Deus. Desprezar um irmão em Cristo é desonrar e desprezar a Deus, fere a comunhão da igreja. Desprezar este ensino de Paulo é sinal que não entendemos de fato a comunhão da igreja. O amor ensinado por Paulo aqui não é simbólico. Ele não é resumido a orações. Se alguém lhe procurar com necessidades, é claro, nós devemos orar, mas Paulo nos ensina, além disso, socorrer aqueles que estão em necessidade. O amor serve ao outro, o amor cuida do outro. Não há amor sem cuidado, não há. Não existe amor sem cuidado. Não existe amor sem socorro. Não existe amor sem misericórdia. Não existe amor sem ação. Deus disse: eu amei, e Deus enviou seu filho para morrer. Como é triste um povo que diz que não tem condição de ajudar alguém que precisa, mas tem condição de trocar o seu iPhone todo ano. Como é triste um povo dizer que não tem condição de ajudar quem precisa, mas tem condição de comprar uma roupa nova todo mês, toda semana. Todo dia. Achem que o diga. Como é triste nós afirmarmos que nós não temos condições. Se eu tivesse condição, eu fazia. Quando Deus tem nos dado muito e além do que nós precisamos. Você tem ajudado alguém na nossa igreja? Espiritualmente, materialmente. Você tem aconselhado alguém, orado por alguém, socorrido alguém? Você promove a hospitalidade, você recebe pessoas na sua casa. Eu sei que isso numa cidade como Caruaru, que é uma cidade grande, vai se tornando cada dia mais difícil, porque as pessoas vão se tornando cada dia mais distantes. Elas conversam muito pouco, elas convivem muito pouco, mas Paulo nos desafia dizendo: sejam hospitaleiros, recebam as pessoas. Você conhece as pessoas da nossa igreja? Você se aproxima delas? Quero desafiar você a pelo menos conhecer uma pessoa por semana.
Chama essa pessoa para jantar na sua casa, para almoçar lá, para tomar um café numa padaria. Viva com ela, ouça a história dessa pessoa. Muitas dessas pessoas podem estar sofrendo de uma solidão profunda. Muitas dessas pessoas podem precisar apenas de um ato como esse para se sentirem muito edificadas. Elas podem se sentir amadas somente pelo ato de você perguntar o seu nome. Como é o seu nome? Como é bom ter você aqui, conhecer você. Será que um dia a gente pode conversar mais profundamente? Esqueça o WhatsApp. Relação, interação, olho no olho, voz soando de verdade. Nós estamos perdendo isso, irmãos. Estamos perdendo características comunitárias de igreja no nosso tempo. Estamos perdendo isso. As reuniões estão acontecendo agora, reuniões de oração de modo online. Tudo é online. Nós estamos perdendo essa convivência calorosa. Jesus foi mestre em nos ensinar sobre isso. Jesus foi mestre em conviver com pessoas fracas, pecadoras, e edificá-las. Aprendamos com Jesus. Não devemos dar lugar ao orgulho, mas à humildade. Sabe por quê, irmãos? Porque a humildade nos une. A humildade promove harmonia. Não se feche em grupos impenetráveis na igreja. Vocês ouviram o que eu disse, irmãos? Não se fechem em grupos impenetráveis na igreja. A igreja não é o seu grupo. É maior do que o seu grupo. Tenha seu grupo, são suas amizades. Mas a vida da igreja é muito maior do que isso. Não é natural nós termos afeições por determinadas pessoas. Por termos gostos parecidos, preferências parecidas, nós não devemos nos fechar a isso. Mas olhe além de você. Olhe além de suas necessidades materiais, olhe além de suas necessidades emocionais e perceba que existem pessoas que podem e devem ser muito edificadas pela sua vida na igreja. E você tem essa responsabilidade. Você tem essa responsabilidade. Vamos para o verso 11? Então Paulo vai falar agora no verso 11, verso 12 do amor a Deus. No zelo não sejais remissos. A ideia de remisso aqui é ser descuidado. Esta é uma referência ao amor que nós devemos ter a Deus. Paulo está ensinando a não sermos descuidados com o nosso amor a Deus. E quando é, Paulo, que nós somos descuidados com o nosso amor a Deus? Quando nós nos descuidamos do amor ao outro. Eu sou remisso, eu sou descuidado do meu amor a Deus quando eu não cuido do outro. Você quer ver uma ilustração disso na própria Escritura? Vá comigo para Deuteronômio capítulo 6. Versículo de número 5. O texto diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Veja o que diz agora no versículo de número 7. Você pode ler comigo? Tu Muito bem. Veja a conexão que Moisés faz aqui do amor a Deus ao cuidado com os filhos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E ensina aos seus filhos a palavra. Quando você não ensina aos seus filhos a palavra, você não está amando a Deus devidamente como deveria, com todo o seu ser. As suas ações demonstram que tipo de amor você tem por Deus. A forma que você cuida das coisas que Deus lhe confiou mostra o tipo e a profundidade de amor que você tem por Deus. Quando Paulo nos diz aqui, então,
que não devemos ser descuidados no zelo. Zelo aqui é cuidado. Paulo está falando da nossa relação com Deus, mas que é demonstrada na nossa relação com os outros. Se você diz que ama profundamente a Deus, mas você não cuida de pessoas, que amor por Deus é esse? Paulo continua aqui, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. A palavra fervorosos, que Paulo usa aqui, literalmente é fervente, borbulhante, de ferver mesmo. Sejam enérgicos, tenham essa energia de amor, servindo ao Senhor. Sejam borbulhantes nisso, porque isso vai glorificar a Deus nesse serviço e vai contagiar os outros. E então Paulo diz no verso 12, regozijai-vos na esperança, ou seja, alegrem-se na esperança que vocês têm do retorno de Cristo. Se vocês se alegram na esperança do retorno de Cristo, vocês serão pacientes na tribulação. Por isso que ele diz aqui, sede pacientes na tribulação. O que me move a ter mais paciência em meio às aflições de minha caminhada, de nossa caminhada, é a compreensão que eu tenho de Cristo e da restauração final que virá. Se eu tenho uma compreensão clara ou mais clara do que Cristo é, ou quem Ele é, o que Ele fez e o que Ele está fazendo e o que fará no seu retorno, a minha passagem pela tribulação será uma passagem paciente. E se isso ocorre, veja a cadeia de informações que Paulo está dizendo. Na oração, sejam perseverantes. Mas se a minha esperança não está posta em Cristo, como é que eu vou ser perseverante na oração? Eu vou esmorecer. Porque eu quero as coisas sendo resolvidas imediatamente. Paulo está falando para uma igreja que está dentro de um contexto complicado no Império Romano. Um contexto idólatra, um contexto de culto ao imperador. Paulo tinha uma relação conflituosa com o Império Romano. Paulo não era bem quisto no Império, ele era caçado. Então aqui ele está dizendo, irmãos, perseverem na oração, mas antes disso, se alegrem na esperança, para que vocês sejam pacientes na tribulação. Se você quer ser perseverante na oração, alegre-se em Cristo. Alegre-se em Cristo. Aprendamos aqui com a Escritura, meus irmãos, a nos alegrarmos em Deus. Nos alegrando em Deus, seremos fortalecidos. Nossos cansaços serão amenizados. Nossos pesos serão aliviados. Nossa indisposição espiritual será reprimida pelo poder da gratidão que nos enche de alegria e que gera esperança. Enquanto nosso coração não estiver alegre em Cristo, nós estaremos enfraquecidos, estaremos pesarosos, estaremos bloqueados a nos alegrarmos em Deus de modo grato. A alegria em Cristo gerará uma cadeia de bênçãos para nós. Nosso cansaço será aliviado, nosso peso será aliviado, nossa indisposição será retida pelo poder da alegria do Espírito Santo. Vamos para o verso 17. A última parte, o verso 17 ao 21, quando Paulo trata do amor aos inimigos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Paulo está falando claramente aqui com respeito a relações conflituosas e de perseguição e de gente que quer fazer mal ao cristão. A ideia aqui de esforçar, esforçai-vos, é uma ideia muito interessante, é uma palavra muito interessante no grego, porque ela significa prover, se preocupar, ter consideração. Veja que coisa. Veja que coisa. Tenha consideração por fazer o bem
aquele que faz mal a você. Os ensinos de Paulo aqui são muito desafiadores, consoladores, profundos, incômodos, espinhosos. Porque a ideia de bem aqui é uma ideia de beleza. Então, esforce-se em promover o que é bom, belo, para aquele que faz mal a você. Esforce-se para ter consideração fazendo bem aquele que te faz mal. Faça ou promova, literalmente é essa a ideia do versículo 17. Promova o que é bonito àqueles que fazem mal a você. Por que Paulo está dizendo isso? Porque tem uma série de coisas envolvidas aí. Uma delas é o testemunho para o mundo. A outra é o testemunho para a pessoa que nos faz mal. E a outra é a glória de Deus. No verso seguinte, no verso 18, Paulo diz: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Então ele reconhece que muitas vezes o inimigo não quer a paz. Mas então ele ensina: no que for dependente da ação de vocês, façam isso. Se a outra parte não quiser, paciência. Mas faça isso. Agora, essa promoção do bem, lembre do versículo anterior que nós lemos, versículo 9. A primeira frase diz o quê? O amor seja sem hipocrisia. A promoção do bem ao ofensor não pode ser hipócrita. Não pode ser para depois dizermos assim: você me fez mal, mas eu estou fazendo bem a você. Tá? O que é que essa frase diz? Você está vendo como eu sou superior a você? Não é? Você me fez tão mal, eu estou te fazendo tão bem, e você me retribui dessa forma. Quando a gente fala isso, a gente está dizendo assim: você está vendo como eu sou melhor do que você? Lembre-se do que Paulo falou anteriormente: não sejam sábios aos seus próprios olhos. Paulo não está ensinando isso para que você fique se valorizando, para que você fique se ensoberbecendo, olhando para o espelho e dizendo: mas como eu sou um crente piedoso. Eu sou fantástico, rapaz. Vê como eu sou um crente amoroso. Fulano de tal me odeia, eu continuo fazendo bem a ele. Eu vou continuar fazendo bem, para ele ver que eu não sou igual a ele. Não, irmãos, não é isso que o Evangelho ensina. Você não deve fazer o bem para ser melhor do que o outro. Você deve fazer isso sem hipocrisia, obedecendo o Evangelho. O ensino de Paulo aqui é muito incômodo. Vocês acham ou não? Eu acho. É muito incômodo. Porque Paulo está atacando profundamente a hipocrisia. Paulo está atacando profundamente aquelas ações que são apenas externas, aquelas falas que são apenas externas, que eu estou dando com uma mão para tirar com a outra, para promover uma imagem minha, projetar uma imagem minha para as pessoas que eu verdadeiramente não sou. Quando eu maquino certa atitude, fala, postura de minha parte, para que as pessoas pensem e acreditem que eu sou muito bom, quando na verdade a minha intenção, fazendo atos bons, é má. A minha intenção é má, mesmo fazendo coisas boas. Por isso Paulo diz: o amor seja sem hipocrisia. Então no verso 9, ele trata de um outro ponto conflituoso do coração humano, que é o desejo de defesa, né? A autodefesa. Se alguém me faz mal, então, a minha reação. O que é que eu vou fazer agora? Fez isso comigo, eu vou rebater. Então Paulo diz: não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. De que forma eu dou lugar à ira? Eu dou lugar à ira de quem? Paulo diz aqui: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. A vingança pertence ao Senhor. Mas lembre-se que esse texto está num contexto de amor ao inimigo.
Não é para o crente dizer assim: Senhor, a vingança é tua. Mata ele, Senhor. Eu o amo, Senhor, mas se tu matar, eu vou ser honrado. Porque crente tem esse negócio de ser exaltado, né? Deus vai me exaltar. Os humilhados serão exaltados perante Deus. Perante Deus. Numa vida com Deus. Não para a busca de um reconhecimento humano. Dai lugar à ira. Eu retribuirei, a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Mas não estejamos ansiando pela vingança de Deus. Está vendo? Me fez mal. Aí Jeová foi lá. Abriu a cova. E desceu. Aleluia. Deus é comigo. Eita, vaso, véi. Te apruma, crente. Organiza a tua vida e teu coração diante de Deus. Seu coração deve ser limpo pelo poder do sangue de Cristo. Peça que Deus tire toda a maldade do seu coração. Verso 20, então, vai dizer: pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, sem veneno. Sem veneno. Dá-lhe de beber. Agora dê o que presta. Porque, fazendo isso, o que é que diz agora? Essa parte é bem judaica, da sabedoria judaica. Então, o que é que quer dizer amontoará as brasas vivas sobre sua cabeça? A cabeça aqui é a cabeça do inimigo. Quando você dá de comer e dá de beber ao inimigo, você amontoa brasa na cabeça dele. Qual é a ideia aqui da sabedoria judaica? É que você promoverá um conflito mental, remorso, na cabeça do inimigo. Como é que eu faço tão mal a essa pessoa e ela me faz tão bem? Então essa ação também leva o outro a refletir. Agora observe que há uma diferença aqui, muito tênue e sensível. Eu não devo fazer o bem com sentido de vingança. Viu? Cuidado para não entender isso errado. Porque um crente pode entender assim: vai me fazer mal, eu vou fazer bem. Com um sentimento de vingança. O bem não deve ser feito com sentimento de vingança. Deve ser feito em obediência e amor a Deus. Amando então o inimigo. A ideia de amar aqui também não é uma ideia de afeição. Não é uma ideia fraternal. De trazer a pessoa para o seu convívio familiar. A ideia não é essa. A ideia de amor aqui ao inimigo é uma ideia de servi-lo, fazendo o bem a ele. Com isso, então, o crente promoverá o evangelho para os de fora e para o inimigo, amontoando brasa viva sobre sua cabeça, levando aquela pessoa ao remorso. Talvez, se for a vontade de Deus, até ao arrependimento. Vocês se lembram da história de Saul e Davi? E Saul várias vezes tentou matar Davi. E Davi questionava: por que você está fazendo? Porque Davi amou Saul. Davi teve a oportunidade de matar Saul. O Senhor colocou Saul na mão de Davi. Mas Davi dizia: eu não vou matar o rei. Não vou carregar sobre os meus ombros o sangue do rei. E Saul tinha brasas vivas amontoadas na sua cabeça. Você se lembra das crises de Saul? Ele mesmo não entendia por que estava fazendo tanto mal a Davi, muitas vezes. Ele entrava num conflito. Ele tinha inveja. A inveja de Saul moveu seu coração a desejar aniquilar Davi. Davi retribuiu isso com bem, assim como Paulo está dizendo aqui. E Saul tinha aquelas crises terríveis, emocionais, mentais sobre Davi. Porque Davi não era vingativo em relação a Saul. Isso aqui, irmãos, expressa-se da forma mais perfeita
na relação de Jesus com a sua igreja. Quando nós pecamos contra Deus, nós agimos como inimigos, maltratando aquele que só nos faz bem. Quando eu olho para mim e percebo que eu não retribuo ao meu Senhor tudo o que eu deveria por todo o bem que Ele me tem feito. Quando eu olho para mim e percebo que quando eu digo que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, esta frase, esta repetição do texto bíblico, muitas vezes não é sincera o suficiente para com o meu Senhor. Quando eu olho para mim, que eu vejo o meu pecado violentamente dizendo que eu não creio em Deus pela forma que eu vivo, eu desonro o meu Senhor. E o que é que Ele faz? Comigo e com você, Ele lhe dá de comer, Ele lhe dá de beber, Ele lhe ama, Ele provê tudo o que você precisa. E então, em determinado dia, essas brasas ardentes na sua cabeça começam a lhe incomodar tanto que você diz assim: o que é que eu estou fazendo contra o meu Redentor? Meu Deus, me perdoe. Pequei diante de ti e contra ti. Purifica-me, como disse Davi no Salmo 51. Perdoa-me, Senhor. Paulo está ensinando algo baseado na própria vida de Cristo. Então ele finda dizendo: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A igreja experimentava dificuldades, e isso ainda aumentaria bastante. Nós enfrentamos dificuldades, e hoje talvez esteja mais tranquilo, ou esteja mais intenso do que em outros períodos. O que nós aprendemos aqui com Paulo? Aprendemos o grande desafio que o povo de Deus deve ser um povo amável, um povo gentil, entre si e com os de fora, e mais do que isso, com os oponentes. Virou sinônimo, meus irmãos, na nossa cultura, o fato de a agressividade ser igual à sinceridade. Já viu uma pessoa agressiva dizer que é sincera e ela achar que isso é uma virtude? Porque eu sou sincero, mas eu sou sincero, eu não sou hipócrita, eu vou e falo. E ela enxerga isso como uma virtude. É claro que falar a verdade é sempre bom. Mas você pode falar a verdade do jeito errado também. Imagine você corrigindo seu filho que está fazendo uma tarefa e dizendo: você errou, você é um burro. Isso é jeito de você corrigir? Você pode dizer a verdade sendo extremamente agressivo. A Escritura nos diz a sermos verdadeiros e gentis. A agressividade não é sinônimo de sinceridade. Se a Bíblia ordena que devemos ser gentis com os nossos inimigos, imagine com aqueles que são nossos pares. Imagine com aqueles que são nossos cônjuges, nossos filhos, nossos irmãos em Cristo. Se devemos ser gentis e servirmos aos nossos inimigos, quanto mais aqueles que o Senhor nos trouxe eles para nós, para congregarmos juntos. Há um ponto, então, aqui crucial, irmãos, que mostra que as nossas atitudes podem envergonhar a Deus ou podem envergonhar os nossos inimigos. O que o texto está dizendo é que as nossas atitudes devem envergonhar os nossos inimigos, denunciar as suas maldades com a forma gentil e servidora que nós tratamos esses oponentes. Nossa postura não deve ser de humilhar o outro para nos defender. Isso aqui é desafiador, porque Paulo nos ensina que o nosso dever é respeitarmos e amarmos os nossos ofensores. O mal deve ser vencido pelo bem. Amar a Deus redundará em amar o próximo. A Escritura nos leva mais longe. A Escritura nos espreme. A Escritura nos esmaga. A Escritura nos diz assim: a sua postura deve ser moldada pela humildade. Você não deve amar apenas o próximo ou amar apenas quem lhe ama. Você deve amar o seu inimigo. Meditemos nisso, irmãos, durante toda essa semana. Eu não sei das aplicações que o Espírito Santo trará à sua mente
depois dessa mensagem, ou já está trazendo agora, quando essa mensagem está sendo pregada. É certo que o Espírito Santo já levou a sua mente para várias circunstâncias que você está vivendo ou viveu. É certo que o Espírito Santo é intérprete, pregador e mestre melhor do que eu para dizer a você como você deve agir com determinadas pessoas, circunstâncias, histórias que você viveu. Observe se você tem sido um verdadeiro cristão, olhando para esse texto e olhando para você mesmo. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Senhor, a tua palavra é clara, é profunda, é desafiadora. Ela nos fere e nos cura. Ela abre a ferida e ela mesma sarará a ferida. Nossa força é pequena, Senhor, para as dificuldades, dores, perseguições, ofensas que nós sofremos. Mas a tua palavra nos orienta de modo muito claro. Perdoa-nos porque o nosso coração sempre busca uma interpretação alternativa à verdade do Evangelho. Perdoa-nos porque o nosso coração sempre almeja uma saída pecaminosa que nos preserve da verdade da tua palavra, que diz o que nós somos e o que estamos fazendo. Perdoa-nos quando nós resistimos ao ensino da tua palavra sobre nossa forma de vivermos a vida cristã. Quando nós determinamos a melhor forma que nós devemos viver, não nos submetendo à tua palavra. Perdoa-nos pela nossa dura cerviz. Que nós cresçamos na compreensão do Evangelho, mas que cresçamos na aplicação do Evangelho, Senhor. Perdoa-nos quando nós somos odiosos. Perdoa-nos porque, tendo um senso de justiça, diante da injustiça que sofremos, nós queremos revidar, nós queremos bater, nós queremos nos defender. Ensina-nos, como diz o hino, a amar quando só há ódio ao nosso redor. Ensina-nos a perdoar quando não temos nada a receber. Como diz o hino, a canção, e que possamos ter mais sede de te conhecer melhor. Cada dia mais vontade de estar ao teu redor. É isso que nós te oramos, Senhor. Eu peço por este rebanho, peço pelos jovens desta igreja, que eles estejam firmados na palavra, não sejam distraídos pelas coisas desse mundo. Que eles desejem o Senhor, desejem Deus, desejem a vida com Deus. Livra o Senhor das seduções, dos enganos, dos prazeres deste mundo que só os leva a um estado de podridão espiritual. Preserva-os, Senhor. Eu te peço pelos jovens de nossa igreja que estão pedindo ao Senhor matrimônio, casamento, que o Senhor proveja tudo necessário para eles. Para aquelas moças que precisam de marido, que o Senhor prepare homens que queiram cuidar de sua esposa, amá-la e conhecer mais o Senhor e amar ao Senhor para amar melhor sua esposa. Que o Senhor livre as nossas moças da igreja do engano e do desejo ímpio. Que o Senhor livre os jovens homens de nossa igreja das paixões da mocidade. E que o Senhor prepare um futuro para eles que dignifique o teu nome. Que possamos ver casamentos aqui em nossa igreja. Que possamos ver famílias nascendo através de matrimônios na nossa igreja. Te peço, Senhor, pelos viúvas, que o Senhor os fortaleça. Os fortaleça quando o coração aperta de saudade do cônjuge. O Senhor os fortaleça quando eles se sentem sozinhos, solitários. Que nós, como congregação, possamos de alguma forma minimizar isso, amando-os, vivendo com eles e honrando, Senhor, a caminhada que eles têm contigo. Eu te peço, Senhor, pelas crianças de nossa igreja. Te peço proteção pelas nossas crianças.
Te peço proteção para as crianças nas suas escolas. Livra-os, Senhor, de abusadores. Protege-os. Não só nas escolas, mas muitas vezes dentro das próprias famílias, de modo maior. Sabemos que as histórias são sempre que esses abusadores são pessoas próximas, que têm acesso. Que os olhos dos pais estejam atentos, Senhor, e o cuidado seja redobrado com as crianças. Protege-os, Senhor. Protege seus corpos, suas mentes, suas almas. Que o Senhor os abençoe para que eles cresçam felizes, alegres, saudáveis em todos os termos. Que possamos ver estas crianças nossas crescendo em um ambiente salutar. Que eles tenham prazer de estar na casa de Deus, prazer de adorar o Senhor junto com a congregação, prazer de aprender as Escrituras, prazer de ouvir, Senhor, o Senhor falar aos seus corações. Que o Senhor os preserve, cuide deles. Nós suplicamos ao Senhor. Nós te pedimos, Senhor, também pelos enfermos de nossa igreja. Te peço pelo irmão Nascimento, por Nalva, Senhor, que não puderam estar mais uma vez conosco hoje, por motivos sérios de saúde, que o Senhor estenda a tua mão sobre os teus servos, que eles sejam cuidados sempre pela tua bondosa providência. Te pedimos pela recuperação de nossa irmã Fátima Brantes, da sua cirurgia. Estende as mãos, Senhor, para o progresso, para o sucesso do que já foi feito. Que o Senhor abençoe sua serva, que o Senhor ajude sua serva. Te pedimos por nossa irmã Maria, por sua saúde, que o Senhor abençoe sua serva. Ó, Senhor, esta serva tua caminhou tantos anos servindo esta igreja. Que o Senhor a cada dia encha seu coração da tua presença, da tua vontade, do teu querer. Senhor, que encha seu coração de desejo de te louvar e de conhecer ainda mais o Senhor nesta vida, enquanto está conosco aqui. Eu te peço, Senhor, por nossa cidade, por nosso estado, por nossa nação, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor abençoe, Senhor, esse novo período de gestão na prefeitura de nossa cidade e de outras cidades, que esta cidade avance, que essa cidade cresça em termos econômicos, educacionais, em termos de saúde e segurança, mas, acima de tudo, que o teu evangelho seja proclamado ainda mais vastamente em Caruaru. Usa, Senhor, teus servos para isso. Usa-os também em todos os lugares onde estão os cristãos para influenciarem a sociedade caruaruense. Professores, advogados, contadores, administradores, donas de casa. Senhor, todos e em todos os lugares onde estamos espalhados, que sejam usados pelo Senhor para a honra do teu nome. É isso que eu te peço, Senhor, nesta noite, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém.